Bom, se você puder abrir a sua Bíblia, eu quero fazer uma mensagem para vocês com o contexto bíblico, inclusive foi citado aí pelo Ben. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia de papel como a minha, ou no seu smartphone, ou qualquer outra coisa. Em 1 Reis, capítulo 17, dos versos 1 ao 7. 1 Reis 17, dos versos 1 ao 7. A minha Bíblia diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei Acabe, vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Elias, vai-te daqui, vira-te para o oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te alimentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha chuva na terra. Eu não sei, mas sabe o que nós podemos fazer agora? A gente poderia falar dos números que estão acontecendo ao redor do mundo com o vírus Covid-19. Nós podemos dar informações para vocês de como as coisas estão. Nós podemos nos afundar aqui em assuntos sobre a crise, falando quantos estão morrendo nos Estados Unidos, quantos morreram na China, quantos estão morrendo no Brasil, quantas as dificuldades, o que está acontecendo, o desemprego, os problemas com os transportes, uma série de coisas nós poderíamos falar aqui, porque parece que todo mundo só tem falado disso todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. A gente recebe mensagens no celular a cada segundo falando sobre notícias, são vídeos alvissareiros ou não, com notícias ruins, são 99% de notícias ruins, falando sobre o fim do mundo, sobre uma série de coisas, mas eu penso que isso não seria tão relevante para nós agora. Mas, antes de mais nada, você sabe o que quer dizer crise? Talvez na sua cabeça e na minha cabeça é muito simples dizer o que é crise. Bem, eu fui até o dicionário e eu separei aqui o que o dicionário, o que as pessoas dizem realmente sobre crise. O que é crise? É um conjunto socioeconômico de problemas considerado como um problema vital, perigoso, difícil de suportar, onde pode existir desordem e que pode ser explicado também como uma crise entre situações de mudança biológica, psicológica, financeira, social, e que exige de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, pequeno ou grande, um esforço sobre-humano para manter a estabilidade emocional. Sabe o que me chamou a atenção nesse segmento falando sobre crise? Que aqui não fala, como diz no final, que tem de haver um esforço suplementar, especial, para manter-se financeiramente equilibrado, ou financeiramente estável, ou então financeiramente equilibrado nas empresas, no banco, nas suas contas e uma série de outras coisas. Aqui diz diretamente que deve haver estabilidade emocional para suplantar, para passar, para overcome a crise. Todas essas coisas são chamadas de crise. Quando olhamos a crise, a única coisa que nós conseguimos ver é uma só: dor, sofrimento, solidão, enclausuramento, tristeza, falta de visão de um futuro melhor, falta de esperança, alegria,
falta de alegria e até morte. Essa é a visão que nós temos da palavra crise. Ninguém consegue enxergar uma outra coisa espetacular para a palavra crise que dê sustentação a você e sua família para poder suplantar o momento de crise. Na verdade, a crise, ela é um grande momento na vida de cada um de nós. A crise é como uma bifurcação. Quando você chega na crise, você tem uma bifurcação à sua frente. Você pode escolher um caminho na direita ou um caminho na esquerda. A maioria das pessoas só consegue enxergar um caminho. O caminho da tristeza, da dor, dos problemas, das coisas ruins, da morte e de todas essas coisas. Mas assim mesmo, a crise te dá uma chance de encontrar dois caminhos. A grande diferença entre os que só enxergam um caminho é aqueles que conseguem enxergar os dois caminhos. O ruim, em que todos estão vendo só tristezas, dor, calamidades, sofrimentos, agora e futuro, ou um outro caminho. Mas que outro caminho é esse? Se nós estamos vivendo um colapso quase que mundial, algo tremendo que ainda está passando, alguns vão passar pior, outros já passaram, como nós podemos enxergar um outro caminho em meio a situações tão negras? O grande problema é que nós achamos que precisamos de algumas coisas para poder passar na crise. Que nós precisamos de dinheiro para aguentar passar a crise. Que nós precisamos de estabilidade para aguentar passar a crise. Que nós precisamos de saúde para aguentar passar a crise. Ok? Realmente nós precisamos. Mas mesmo com saúde, mesmo com estabilidade financeira, mesmo com estabilidade nos negócios, em todas as coisas, mesmo com estabilidade de saúde, nós precisamos de um outro caminho a despeito de todas essas coisas. E às vezes é muito difícil para nós, porque nós não conseguimos enxergar a crise como sendo algo que nós podemos passar com propósitos. Porque o grande problema para nós passarmos a crise não é se eu tenho dinheiro pouco ou muito, não é se eu tenho saúde boa ou ruim, não é se eu tenho uma casa, não é se eu tenho estabilidade. O problema de nós passarmos uma crise é como eu vou passar pela crise. Eu posso passar pela crise como todas as pessoas, com dores, problemas, sofrimentos, desgraças, ansiedade, angústia, depressão, pânico, suicídio. Eu posso passar dessa forma, como a maioria das pessoas. Mas o que eu preciso entender é como eu vou passar por essa crise. Você já parou para pensar que Deus não está dormindo? Você já parou para pensar que Deus não coloca pijama para ir descansar? Você já parou para pensar que Deus não esquece de seus filhos? Você já parou para pensar que Deus não largou o controle do mundo nas mãos de Satanás? Se Deus não dorme, se Deus não entregou o controle do mundo nas mãos de Satanás, isso quer dizer que Deus ama seus filhos tão profundamente que Ele vai fazer com que eles passem pela crise diferentemente de todas as outras pessoas que não conhecem Deus. Nunca se esqueçam uma coisa, no dicionário de Deus não existe a palavra crise. No dicionário do diabo existe a palavra crise, mas no dicionário de Deus não existe a palavra crise, porque Deus não abandona seus filhos na crise, Deus não larga seus filhos na crise, Deus não quer que seus filhos sofram na crise. Deus deixa e permite que seus filhos passem na crise, porque Deus tem propósitos para seus filhos na crise. E esse é o único caminho que Deus quer que a gente siga. Na bifurcação da sua vida e da minha vida, Deus quer que a gente tenha coragem de escolher a fé para nós enxergarmos pela fé quais os propósitos de Deus para a minha vida na crise. É isso que vai me fazer superar a crise, é isso que vai me fazer sair da crise com sanidade e equilíbrio mental. O meu comportamento na crise define quem eu serei na crise. Mas eu preciso fazer uma escolha. Eu não posso andar com a maré. Eu não posso fazer o que as pessoas estão dizendo para fazer. Eu preciso entender que a crise é um momento que Deus está me dando a chance
de poder ficar mais perto dele e poder olhar a crise como propósitos para a minha vida. Muitas coisas podem estar acontecendo na sua vida e você nem percebeu. Talvez você esteja com um problema com o casamento e agora você está frente a frente com o seu problema. Talvez você tenha ficado muito pouco tempo com seus filhos porque você tem trabalhado longas horas para ganhar mais e mais dinheiro para sustentar-se aí na América e muitas pessoas no Brasil, mas agora você está enxergando que nem conhece tão bem assim seus filhos. Talvez Deus tenha propósitos para a sua vida que você nem imagina. Que você tem levado o seu relacionamento com Ele de maneira tão superficial, em que você vai à igreja de Chicago no sábado de manhã, chegando apenas para o horário do culto e saindo depois para algumas atividades não tão sabáticas assim. E agora você tem a chance de parar para pensar como está a sua vida, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia. Os propósitos de Deus para a sua vida e para a minha vida, obviamente que são diferentes, mas o propósito único de Deus para esse caminho na bifurcação é igual para todos nós. A escolha é sua. Você vai determinar como você vai passar pela crise. Como foram esses últimos dias que você ficou de quarentena, tal qual eu estou aqui? O que você sentiu? Qual tem sido a sua visão daqui por diante? O que você acha que vai acontecer? Sabe, queridos, nós estamos achando que nossa crise é uma crise tremenda, ela é mundial, afeta milhares de pessoas, mas se vocês pararem para pensar, existiu uma crise muito maior do que a nossa e existiram várias crises no período bíblico que nos ensinam coisas espetaculares. Eu vou citar só uma, para nós entendermos um pouco disso, até o Ben citou um pouquinho ali. Nós vamos falar um pouquinho de Elias. Antes disso, um pouquinho para trás, em 931 a.C., existia um cara que reinava, chamado Salomão. Estavam por 120 anos com total tranquilidade, não existiam perseguições, o governo estava bem, estava tranquilo, as pessoas trabalhavam como nós trabalhamos e sofremos um pouco, mas estava tudo bem, estável, até que ele morreu em 931. Automaticamente veio seu filho, Roboão, para assumir o seu reinado. E o povo começou a se mover, porque estava saindo um rei, entrando outro rei, isso sempre acontecia. Então o povo se reuniu e foi até o rei para pedir um pouco de alívio nas cargas que o rei Salomão colocava sobre eles. E eles então foram falar com o rei e fizeram um pedido ao rei. O rei então disse, olha, eu preciso analisar isso, e foi ter com os anciãos, com os conselheiros. E esses conselheiros disseram para ele, olha, nós achamos que seu pai pegava muito pesado com o povo. Quem sabe se você não alivia um pouco a carga para o povo, eles vão se sentir mais felizes, vão produzir mais, eles serão pessoas melhores, eles vão ser pessoas mais felizes. Por que você não alivia para eles um pouco? Só um pouco. O rei acho que não se deu por muito bem convencido desse conselho e foi ter conselho com os amigos dele, jovens, que cresceram com ele, que eram da patota dele. E os amigos jovens disseram o seguinte, imagina, você está louco, põe o dedo sobre eles, engrossa mais, dificulta mais, coloca mais cargas, dê mais trabalho, tira tudo que você puder deles, porque se você não fizer isso, eles vão se revoltar contra você, achando que você é um rei fraco. Infelizmente, Roboão seguiu o conselho dos amigos jovens. E ele colocou a carga mais pesada, mais rudeza, mais dificuldades, mais dores, mais problemas, mais tudo de ruim para o povo. E o povo se revoltou e houve uma crise. E essa crise foi tão violenta, tão forte, que tudo se dividiu. As 12 tribos se dividiram. 10 ficaram de um lado e 2 foram para outro. 10 ficaram com Jeroboão criando o reino do norte e 2 ficaram com Roboão fazendo o reino do sul, Israel e Judá. Só que os problemas aumentaram, porque a crise aumentou muito.
E por último, passaram ali 19 reis e o último rei foi o pior de todos, um cara chamado Acabe, uma pessoa muito difícil, mandatária, ignorante, grosso, cruel, matador. E o pior ainda, casou com uma mulher que era tremenda, uma feiticeira, chamada Jezabel. Aí tudo ficou muito pior, a crise se alojou, porque era corrupção, era assassinato, era estupro, era tudo de ruim que existia, mentiras, tudo, abusos, até parece o nosso governo. Mas a crise era tremenda, porque eles começaram a ter fome, não tinham nada, sofriam demais. Então, Deus chamou um homem. Em meio à crise, Deus levantou um homem. E sabe de uma coisa? Ele não era um catedrático, um cientista, um ministro da saúde, alguém tão especial que conhecesse de ciência e soubesse todas as coisas. Não, Deus chamou um homem simples, um tisbita, que não era ninguém, não era nada, de uma cidade simples. Sua família era simples, não tinha pedigree, não tinha nada, era um homem simples. Então Deus o chamou e disse o seguinte: Ei, Elias, você vai fazer uma coisa. Você vai até o rei e vai dizer para ele quem eu sou e o que eu posso fazer com o reinado dele se ele não se converter. Então Elias foi até ele. Nós lemos no capítulo 17, os primeiros versículos, que ele foi lá e falou: olha, não vai chover, não vai cair orvalho, nada, a minha ordem, porque eu estou com Deus e Deus está te dando ordens para que você mude de comportamento. E Elias colocou o dedo na ferida dele, da mulher, de todas as pessoas que estavam naquele grupo de assassinos. E essa mulher começou então a perseguir todos os profetas de Deus. Eles viviam fugindo, se escondendo, porque todos estavam sendo perseguidos. E Deus disse o seguinte para Elias: Elias, você vai sair daí e você vai para um lugar. Você vai para um lugar chamado deserto. Você vai para o deserto e vai ficar ali. Imagine Elias falando: eu já estou numa crise tremenda, Deus, está tudo ruim, a gente não tem nada, tem uma opressão tremenda, tudo de ruim, e o Senhor ainda me manda para o deserto? Eu vou ter que ir para o deserto para sofrer, eu já estou sofrendo tudo aqui. Entenda uma coisa: Deus nunca abandona seus filhos na crise, ou nunca manda seus filhos para um deserto, sem que tenha propósitos para ele. E Deus tinha propósitos para Elias. Os propósitos que Deus tinha para Elias era para que ele pudesse se preparar para enfrentar uma batalha épica na Bíblia contra os profetas de Baal e tantas outras coisas, e Elias não sabia disso. Deus o levou para o deserto para dar para ele a água do ribeiro, e o pão e a carne de manhã e de noite do bico de um corvo. Quem poderia imaginar que Deus faria isso com um homem? Quem poderia imaginar que Deus daria comida para um homem dessa forma? Elias foi e lá ficou. E começou a ser alimentado de manhã e de noite pelo corvo de Deus. Entenda uma coisa: Deus não tem planos medíocres para a nossa vida, como a vida quer que a gente pense que nós estamos jogados à sorte para viver todas as coisas difíceis que o diabo tem colocado para nós. A verdadeira crise que nós precisamos enfrentar, ela não está no banco com a nossa conta vermelha ou azul. Ela não está nos débitos que nós temos com os mortgages. Ela não está na saúde debilitada ou não. A nossa única crise que nós temos que enfrentar está no nosso coração. Se nós temos ou não condições de entender que Deus tem propósitos para a nossa vida. Os únicos que vão vencer a crise não são os que têm muito dinheiro guardado no banco e aplicado em todos os lugares do mundo. Os únicos que irão vencer a crise não são aqueles que estão totalmente saudáveis, não têm nenhum problema de saúde. Os únicos que não vão vencer a crise são os que têm imóveis próprios e todas as coisas. Os únicos que vão vencer a crise são aqueles que têm o coração totalmente seguro de que Deus sabe o que está fazendo com seus filhos. O dinheiro, os bens, a saúde podem até te fazer suportar a crise,
mas não conseguem impedir você de suicidar, se desesperar, ter ansiedade, depressão, sem saber como vai ser o seu futuro. Os filhos de Deus não se suicidam porque eles sabem o futuro que Deus tem para eles. Por isso eles nunca se entregam às suas próprias vãs ideias malditas. Porque Deus sabe o que está fazendo com você aí em Chicago. Ele sabe muito bem como proteger e guardar você. Ele não soltou você na crise nos Estados Unidos. Ele plantou você na crise nos Estados Unidos para que você se torne um Elias moderno, para que as pessoas, quando entrarem em contato com você via internet, recebam posts de alegria, de esperança, de confiança, de felicidade, de que está suportando a crise como estava antes da crise e que vai sair da crise muito melhor do que entrou. Deus levantou Elias em meio a uma das piores crises bíblicas para fazê-lo brilhar no meio à crise. Deus levanta homens e mulheres hoje em Chicago. Para você ser o que as pessoas não são. Esperança para uma vida em meio à crise e depois da crise. Deus poderia deixar todas as pessoas na crise à mercê da sorte, mas Ele deixou você passar a crise, para você passar a crise de cabeça erguida, olhando para frente, olhando para o futuro, olhando com esperança, olhando com certeza que suas promessas vão se cumprir agora e depois da crise, porque Ele nunca falhou com Elias, nunca falhou com nenhum outro, e não vai falhar com você. A única coisa que vai nos fazer suportar a crise é se o nosso coração estiver no caminho escolhido por nós, para termos forças, para superarmos a crise de cabeça erguida, de que se precisar, Deus vai mandar um corvo na sua casa, com pão e carne, de manhã e de noite, para você e para o seu filho menor, para o seu filho do meio, para o seu filho maior. Deus vai mandar cada dia, se Ele quiser, se você acreditar. Eu digo que eu não preciso estar na crise e viver na crise. Eu posso passar pela crise, mas estar de cabeça erguida para não enxergar a crise, para enxergar o Senhor sobre todas as coisas da crise. Todos os dias eu posso receber posts tremendos e terríveis com estatísticas de pessoas que morrem a todo instante, de desgraças, de perdas de emprego, de paralisações, de greves, de uma série de coisas. Mas eu posso cada dia olhar para o meu Senhor, olhar para as suas promessas e ver que Ele me faz erguer a cabeça e saber muito bem, se eu me esquecer do passado, do que Deus fez, eu não posso superar a crise no presente. Mas se eu nunca me esquecer do passado, pelo que Ele fez com a sua igreja, eu não tenho que temer a crise. Porque Ele vai manter a sua igreja e seus filhos e vai torná-las muito melhor depois da crise. Às vezes eu olho um pouco para alguns contextos da Bíblia e aconselho os irmãos da minha igreja, a mim mesmo, minha família, a enxergarmos algumas crises pontuais que ocorreram na Bíblia. Daniel viveu uma das maiores crises bíblicas existentes. Ele se negou a se curvar a uma estátua. Ele começou a orar quando não era para orar, e era para se curvar a uma estátua. E foi condenado a uma cova com leões. Existia maior crise que essa? Você passou algo semelhante a de Daniel? E Deus estava com Daniel dentro da cova dos leões, e os leões se tornaram verdadeiros gatinhos. Os amigos de Daniel estavam numa tremenda crise em adorar ao Deus Baal ou então ir para uma fornalha ardente 7 vezes mais. E eles foram para a fornalha ardente e escolheram o caminho que ninguém queria escolher. Escolheram o caminho da fé. E o próprio Cristo estava com eles dentro da fornalha. Qual crise? Qual crise pode impedir Cristo de estar dentro dela para estar do teu lado?
Se você está na crise, só tem olhos para a crise, você nunca vai enxergar Deus. Mas se você está na crise e tiver olhos para enxergar Deus, Deus vai fazer você passar pela crise, assim como ele fez Daniel passar na cova dos leões, os seus amigos passar na fornalha ardente e o próprio José em meio a uma cova de morte para se tornar um governador. Você tem dúvidas? Você tem algum medo, algum receio? Elias foi para o deserto não para sofrer, Elias foi para o deserto para aprender. Deus não nos deixa na crise para sofrer, Deus nos deixa na crise para aprender. E eu acho interessante que Elias poderia ter se curvado a Jezabel e ao seu deus de Baal, Astarote, mas Elias decidiu não se curvar aos apelos de Baal. Nunca esqueça uma coisa: quando você não se curva aos deuses desse mundo, é porque você estava curvado ao Senhor do Universo. Quando nos curvamos todos os dias ao Senhor do Universo, nunca vamos nos curvar à crise, porque quem está curvado diante do Senhor do Universo cada dia, na primeira hora de cada dia, sempre estará em pé diante da crise e vai passar por ela, mostrando que Deus o está conduzindo. Você acha que está na crise porque o mundo está na crise? Deus tem um propósito para você na crise: aumentar a sua fé. Elias foi para o deserto não para sofrer. Elias foi para o deserto para aprender a depender de Deus. Porque Deus sabia que ele tinha embates tremendos pela frente, ele teria missões tremendas pela frente, e do jeito que ele era, ele não conseguiria suportar. Deus deu a Elias a maior oportunidade de todas, de se tornar íntimo dele, para aprender a depender dele, do pão e da água todos os dias. O nosso grande problema é que nós ganhamos um pouquinho de notas verdes e nós achamos que somos o máximo. Construímos uma casinha ali e acolá, achamos que temos todas as coisas, compramos um carrinho ótimo, temos coisas dentro de nossa casa, viajamos num cruzeiro, achamos que nós já somos tudo o que nós podemos ser. Deus quer que você aprenda a depender dele para viver e não depender de você mesmo para viver. Elias foi para o deserto para aprender a viver dependente de Deus. Se Deus tiver que fazer isso com você nessa crise, em outras crises, ele vai fazer, mas o mais importante é você conseguir enxergar o que Deus quer mostrar para você. Quanto tempo você lê a sua Bíblia? Ou melhor, quanto tempo você lia a sua Bíblia antes da crise? Deus está dando tempo a você, para você ler mais a Bíblia. Aprender dessas promessas espetaculares com Daniel, com Abraão, com José, com Moisés e tantos outros, com o próprio Cristo, que viveu a maior crise de todas. Ele está dando uma chance a você a ler mais a Bíblia e ler de só 10 minutos, ler meia hora, 1 hora, 2, 4, 5, escrever, anotar, ler livros de Ellen White, orar mais com a sua família, estar mais perto da família em oração, fortalecer mais a sua fé. As crises existem para nos fazer chorar, se desesperar, se suicidar. Na visão humana, mas na visão de Deus, a crise serve para me fazer levantar, depender de Deus, me ajoelhar perante Deus e acreditar que Ele vai suprir todas as necessidades que eu preciso. Queridos, eu me lembro de 2 personagens da Bíblia fantásticos: Paulo e Silas. Eles estavam vivendo uma crise incrível. Eles estavam numa praça pública pregando o evangelho. Os magistrados chegaram, os prenderam, porque eles foram acusados de estar indo contra as leis do momento. E eles então bateram nele, tiraram as roupas deles, os deixaram desnudados perante de todos, bateram, chicotearam, espancaram, humilharam. E depois de tudo isso, levaram-nos para uma masmorra. Você sabe o que é uma masmorra? Vá ao Museu de História Natural de Nova York e você vai ver o que é uma masmorra. Ele foi colocado numa masmorra, onde o chão da masmorra era mais
curto, mais estreito que o diâmetro das paredes em cima. Eram mais ou menos 2 metros quadrados por mais nada. Tinha lama embaixo. Eles tinham que dormir, comer, fazer necessidades, tudo ali naquela lama. E para piorar, eles amarraram os pés deles num tronco. Não com um barbantinho, não com uma fita. Eles amarraram com correntes. E as correntes, cada vez que eles se moviam por qualquer movimento, faziam sangrar os seus pés, a sua perna. E isso causava dores tremendas, situação pior, escuro, sem poder ver o sol. E aí o que você diz? Será que essa crise do Covid-19 é maior do que a crise de Paulo e Silas? Deus os abandonou? Deus os jogou dentro de uma masmorra? Era mais ou menos meia-noite e os presos estavam gemendo e sofrendo com todas as dores. Quando, de repente, todos os presos começam a ouvir 2 vozes cantando. Isso é impossível. Quem são os loucos que estão cantando em meio às dores, os sofrimentos, a tristeza, a falta de esperança de sair vivo de uma masmorra? Quem poderia cantar em meio às dores de correntes, fazendo sangrar nos pés? Quem seriam os loucos? Os loucos se chamavam Paulo e Silas, que começaram a louvar a Deus em meio às dores das correntes nos pés, a falta de comida, a falta de água, a falta de tudo. Estavam numa escuridão total e eles começaram a cantar. Entendam uma coisa, Paulo e Silas só cantaram em meio à crise, porque eles nunca foram acorrentados no coração. Os homens acorrentaram-nos nos pés, colocaram correntes, fizeram sofrer, bateram neles, mas eles não conseguiram acorrentar o coração de Paulo e Silas. E quem tem o coração liberto das correntes, das crises desse mundo, sempre vão louvar ao Senhor em qualquer momento da sua vida. Talvez você possa estar acorrentado. Eu penso que você pode estar acorrentado por tantos problemas que você esteja passando aí em Chicago nesse exato momento. Como disse uma irmã, algumas pessoas que perderam seu paycheck, algumas pessoas que não têm como recorrer a mais nada. Talvez as correntes estejam lhes fazendo sangrar fortemente. Talvez sua esperança tenha acabado. Quem sabe você amanhã não sabe o que vai fazer para cumprir seus compromissos, pagar suas contas, mortgage, seguros, entre outras coisas. Mas não se esqueça de uma coisa. Se você começar a louvar a Deus como Paulo e Silas, Deus vai mandar um terremoto na prisão. E a sua prisão vai vir por terra. As suas correntes vão ser quebradas. Tudo aquilo que te faz sangrar vai acabar. E se não acabar da forma como você imagina, ele vai ser o seu próprio lenitivo para passar pelo sangramento. Não existe corrente nesse mundo que possa acorrentar o coração de alguém que esteja apaixonado por Deus. E se você estiver, as correntes não vão te fazer sangrar. Podem fazer você sangrar fisicamente, mas no seu coração, impossível. Quero que você saiba uma última coisa. Não sei quanto tempo vai durar a crise. Não sei se ela vai ficar pior ou se vai melhorar. Mas saiba de uma coisa, nada disso importa. O que importa é que o seu coração esteja liberto das correntes desse mundo para fazer você e sua esposa, seus filhos, sua família suportarem a crise. Se ela demorar muito, não importa. Se ela for curta, não importa também. O que importa é que você esteja sendo alimentado cada dia pela palavra de Deus para se sustentar em meio à crise. Deus está querendo que a igreja de Chicago, por menor que seja, se levante em meio à crise e torne-se Elias modernos para todos os vizinhos que entrarem em contato através da internet. Para que eles encontrem lenitivo para as correntes dessa vida,
chamada crise através da sua vida. Em vez de mandar vídeos espetaculares, vídeos horríveis, vídeos de estatísticas, por que você não fala o que está acontecendo no seu coração? Por que você não fala para os seus amigos que não são adventistas, não conhecem nada? Por que você não fala do que está passando no seu coração? Esperança, alegria, fé. Por que você não grava um vídeo com a sua família cantando hinos ao Senhor? Talvez se Paulo e Silas tivessem um celular naquela época, eles iam gravar de dentro da prisão, eles cantando em meio às correntes e mandando para todo mundo e dizendo: olha, as correntes prenderam nossos pés, mas não prenderam nossa alma. Por que você não grava vídeos de você, sua mulher, seu marido, seus filhos, lendo a Bíblia, fazendo culto 1 minuto, 30 segundos e dizendo: aqui nessa casa há esperança. Aqui nessa casa existem Elias modernos. Aqui nessa casa não existe crise. Existe confiança de que Deus tem propósitos para a nossa vida. Queridos, não importa o que vai acontecer. O que importa é o seu coração. Deus não largou você na crise, não te abandonou na crise. Muitos estão dizendo por aí: por que Deus permitiu essa crise em nosso país? Muitos pregadores evangélicos eu já ouvi dizendo: por que Deus abandonou os seus filhos? Pessoas mandando mensagens: pastor, por que Deus permitiu que eu perdesse o emprego? Por quê? Porque talvez Ele tenha que mostrar para você que você precisa depender mais dele do que do seu emprego. Porque talvez Ele tenha que mandar corvos na sua casa, através de uma série de fatores. Porque talvez Ele queria que você passasse menos tempo no trabalho e mais tempo com Ele. Talvez Ele te faça perder algumas coisas, mas te faça ganhar outra: intimidade com Ele. Deus só queria que Elias se tornasse íntimo dele. E muitos acham que Deus queria que Elias se tornasse íntimo dele para ele poder vencer os profetas de Baal, entre outras coisas. Mas sabe o que Deus queria realmente de Elias? Que ele se tornasse tão íntimo dele, a ponto de levá-lo embora numa carruagem de fogo. Eu não sei quanto você é íntimo de Deus, mas aproveite essa crise para se tornar íntimo dele, para suportar a crise em qualquer momento, agora e se ela piorar mais ainda. Para quando você sair pela crise afora, você possa dizer para todas as pessoas: eu sabia que o meu Redentor nunca dorme e que Ele ia cuidar de mim. Se há alguma crise na sua vida, emocional, familiar, financeira, deponha todas elas nas mãos do Senhor. Se torne íntimo dele, como Elias, no deserto. E quem sabe, o Senhor leve você de uma forma espetacular para a eternidade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo encha seu coração, agora e todos os dias da sua vida. Me permita orar com você. Pai Celeste, graças te damos, porque as tuas promessas são infalíveis. Todas aquelas que o Senhor fez cumprir foram vivas para todos nós nesse momento. Muitas vezes parece fácil entender suas promessas quando elas se cumprem rapidamente. Porém, o mais difícil é saber que quando o Senhor não responde, é porque o Senhor tem propósitos maior do que as minhas perguntas. Deus, a esses irmãos queridos de Chicago, que estão fechados dentro da sua casa, que o Senhor se revele para eles todos os dias e que eles se tornem Elias modernos para levar paz e esperança para todos os que estão ao redor e que o coração deles esteja cheio de paz e esperança. Derrama a tua bênção nesse momento sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem, pela bênção da inspiração bíblica. Querido, você pode colocar aí no chat, nesses momentos finais, qual foi a lição, o que Deus falou para você, que sirva de inspiração para outros também. Em poucas palavras. Que Deus abençoe ricamente você. No próximo sábado nós vamos estar juntos, no mesmo horário, no mesmo canal.
estudando a Bíblia, encontrando promessas e certezas de que existe um Deus que cuida de cada um de nós. Pastor. Só uma mensagem para você, se você quiser, espalhe a mensagem de esperança que acabou de ouvir com seus amigos não adventistas. E uma irmã da igreja, sábado passado, depois que eu preguei sermão, ela disse: pastor, depois que o senhor pregou, eu mandei para 10 pessoas não adventistas imediatamente. E essas pessoas começaram a assistir e começaram a replicar, já passamos de milhares de visualizações disso para pessoas não adventistas. Então, você tem uma grande chance. Que Deus te abençoe, muito bom falar para vocês de novo. Espero que em breve a gente se encontre aí fisicamente, vai ser muito bom ver vocês. E eu estou à disposição, o que quiserem falar, trocar ideia, estamos aí no famoso Zoom ou no WhatsApp, não tem problema, a hora que quiser. Que Deus abençoe, eu tenho que correr agora.